Olá, estamos no ar com Gazeta dos Bairros e olha, para você ficar bem informado, hoje eu vou conversar aqui com a Viviane, que vai falar sobre comunicação de venda de veículos. Eu estou com um dado aqui, que é o seguinte, olha, a comunicação de venda de veículos em cartórios de notas cresceu 216% entre março e julho em comparação ao mesmo período do ano de 2019. A Viviane é tabeliã, Viviane Romagnolo, né? Isso. Viviane vai falar com a gente agora tudo sobre essa questão do comunicado de venda. O que eu devo fazer, como que eu devo fazer, porque é importante o processo do comunicado de venda quando você faz aí a venda do seu veículo, para que você não corra riscos que você vai ficar sabendo agora aqui com essa entrevista com a Viviane. Viviane, muito obrigado pela sua presença. É muito importante receber aqui pessoas como você para esclarecer, né, essas dúvidas para a população de Montes Claros. Eu que agradeço o convite, né, e espero poder contribuir com o povo de Montes Claros. Viviane, esse crescimento do comunicado de venda feito em cartório e não no Detran tem a ver com a pandemia? O comunicado de venda, ele, desde 2016, tem uma lei estadual que autoriza os cartórios fazerem. Foi uma parceria feita entre o Colégio Notarial do Brasil, a Polícia Civil de Minas Gerais e o Detran de Minas Gerais. Então, desde 2016, a gente já pode fazer no cartório. Agora, com a pandemia e o fechamento do Detran, aí aumentou bastante, porque os cartórios são considerados serviços essenciais, e tanto o Tribunal de Justiça de Minas quanto o CNJ determinaram que a gente continuasse funcionando, exatamente para atender a todas as necessidades, né, do cidadão. E aí, então, a gente teve esse aumento, tendo em vista que o Detran ficou fechado. E o que é que mudou nesse serviço com a pandemia? Que antes ele era feito lá e agora ele pode ser feito, ou melhor, toda a vida ele, desde essa data aí, ele pode ser feito no cartório, mas as pessoas não sabiam, né? Parece que poucas as pessoas que sabiam disso. Isso. Poucas pessoas sabiam e aí elas recorriam ao Detran, né? E tendo em vista que o Detran ficou fechado devido à pandemia, então houve uma divulgação maior, né, do serviço junto aos cartórios. De quem que é a obrigação, Viviane, de comunicar a venda do veículo? É minha que estou vendendo ou é do comprador? O comunicado de venda, a obrigação de fazer é do vendedor. Ele tem 30 dias para fazer o comunicado, a partir da data que é assinado o DUT, né, e preenchida a data, ele tem 30 dias a partir dali para fazer a comunicação. Então, a obrigação é do vendedor, independentemente do comprador ter feito a transferência. Mesmo se o comprador fizer a transferência, o vendedor tem a obrigação de comunicar a venda. Então, não é um serviço que eu posso escolher fazer ou não. Não. Eu tenho a obrigação de comunicar a venda ao Estado. Isso. E isso é determinado pelo Código Nacional de Trânsito, né? Então, essa obrigação, que é uma obrigação do vendedor, está lá no Código Tributário de Trânsito. Então, só lembrando aí Código que você tem a Nacional obrigação de Trânsito, do Código Nacional de Trânsito. Você tem a obrigação de, ao vender o seu veículo, fazer aí esse comunicado. Para que não... que pode receber multa, é isso? Isso. Quais são os agravantes que... A importância de fazer o comunicado de venda, né, do vendedor fazer o comunicado, porque tem vantagem tanto para o comprador quanto para o vendedor. Mas vamos falar primeiro das vantagens do vendedor. O vendedor, ele não vai responder por... se ele fizer o comunicado, a partir daquela data, ele não vai responder por IPVA, por exemplo, cobrança de IPVA, ele não vai responder por multa, ele não vai ter contagem na carteira de motorista dele, né? E o carro dele também, o carro que até então estava no nome dele, né? Mas se ele fizer o comunicado, já vai para o nome do comprador, e isso é automático, a gente já faz a comunicação no sistema do Detran.
Esse comunicado isenta ele de que ele responda por alguma ação criminosa que envolva o veículo ou algum acidente de trânsito. Então, gente, olha, eu estou aqui recebendo a Viviane Romagnolo, ela é tabeliã de cartório aqui em Montes Claros, está aí esclarecendo as dúvidas, né, sobre essa questão de fazer o comunicado de venda do seu veículo. Quando você vender, tem que fazer o comunicado, ela já falou aqui que é obrigatório. Então a gente não pode deixar para depois, porque você pode ter uma série de problemas com isso, porque, como você disse, pode cair multa, né, no nome do antigo dono, e isso pode gerar... No caso aí do vendedor, do atual dono. Do atual vendedor que está passando, né, pro outro. Mas pode ter multa, pode ter complicações na justiça, né, porque a gente sabe que a gente não sabe, não conhece a pessoa, geralmente, para quem a gente está vendendo o veículo. O cara vai lá e bate num outro carro, tem um acidente onde tem uma morte, alguma coisa. Isso tudo pode gerar problema na justiça, inclusive, Isso, né? pode. E aí até provar que ele vendeu e, na verdade, ele não estava no carro. Vendeu, não estava no carro, mas ele descumpriu uma obrigação legal, que era de comunicar a venda, né? Então, para evitar esse tipo de transtorno e de prejuízo, né? Porque isso pode causar prejuízo, é importante fazer o comunicado de venda. Viviane, as pessoas nesse período de pandemia, porque cresceu aí o comunicado de venda direto no cartório, você acha que por isso tem tido assim uma mudança no pensamento das pessoas, em que uma preocupação com essa responsabilidade de como que eu vou falar, deixar de ter um prejuízo no futuro? A pessoa fala, não, eu não quero esse prejuízo, eu não quero esse problema para mim. Eu penso que sim, porque todas as vezes que a pessoa comparece, lembrando que quando a pessoa vai preencher o DUT, fazer o reconhecimento de firma, o reconhecimento de firma tem que ser por autenticidade. Então, comprador e vendedor tem que comparecer ao cartório. E nessa hora que comprador e vendedor estão no cartório fazendo o reconhecimento de firma, a gente já explica da importância do comunicado de venda. Então, penso que, né, como as pessoas estão indo lá para poder fazer o reconhecimento de firma, tendo em vista que o Detran está fechado, acaba que contribui, sim, porque a gente explica, né, para fazer essa conscientização, né, do perigo que é deixar de fazer o comunicado de venda. Então, acaba que contribui, sim, para as pessoas ficarem mais esclarecidas. Mais esclarecidas, né? Portanto, gente, olha, é sempre bom você estar em dias, você estar andando dentro da lei, para que você não sofra nenhuma penalidade, nenhum aborrecimento, né? Porque é tão chato. Você está lá na sua casa, está tranquilo, está de boa, está achando que está tudo ok, chega e de repente notificação. Chega uma notificação. Né? É verdade. E para o comprador, é importante a gente falar que para o comprador também é importante ele fazer quanto antes a transferência, porque se o carro continua em nome do antigo proprietário, caso o antigo proprietário tenha algum problema na justiça e esse carro seja usado como garantia de pagamento de alguma dívida, a pessoa que comprou o carro vai perder também. Estava ali como um calção de um negócio? Não, às vezes nem estava, mas vamos supor que a pessoa está sendo executada judicialmente, está sendo executada. E aí vai querer os bens dessa pessoa. E aí vai fazer um levantamento de todos os bens em nome dela e acha o carro lá, porque o carro ainda não foi transferido. Entendeu? Então é importante tanto, na verdade, fazer o comunicado de venda e o adquirente fazer a transferência, é importante que se faça o mais rápido possível para não gerar prejuízo nem para um nem para o outro. Tá vendo? Então você que está comprando também já faz essa exigência, já fala, não, já vamos transferir logo, já vamos resolver tudo, para não ter depois que ficar correndo atrás do prejuízo. Então, só para deixar claro, Viviane, você falou aí já umas 2 vezes DUT. Para quem, assim, está comprando o primeiro carro, às vezes não sabe direito, o que é esse DUT? O DUT é o documento de transferência do veículo. É aquele documento que vem
ali que você tem que apresentar para a polícia a hora que você é parado numa blitz, por exemplo. É o que vem junto. Não, o recibo. porque tem o documento que comprova a propriedade, né? Tem o documento que autoriza a transferência junto ao Detran, que quer dizer que você está vendendo aquele bem, né? E aí o que você apresenta na Blitz, porque inclusive o documento de transferência não é nem bom você ficar andando com ele, porque se alguém rouba sua carteira, alguma coisa e está lá, aí pronto, né? Isso aí é melhor ficar guardado em casa. Então, na Blitz, você vai apresentar o documento de propriedade do veículo. Só para transferir é que a gente utiliza ele. Então, tá certo. E, Viviane, só para a gente ressaltar novamente, os benefícios, então, para as pessoas que estão envolvidas aí nessa compra e nessa venda, é evitar mesmo o aborrecimento, o prejuízo. Isso, evitar prejuízo. A surpresa, né? Isso. E o prejuízo, ele não necessariamente ele vai ser só financeiro, né? Pode ser o prejuízo também, por exemplo, de ter a carteira suspensa, tendo em vista que tem multa que foi, né, praticada por outra pessoa que está no nome dele ainda. De motorista, por pode exemplo, prejudicar. de ônibus, de caminhão, que vive disso, né? Um profissional motorista precisa da carteira, ele vai ficar sem a carteira, vai ficar sem poder trabalhar. Então, tem que correr e resolver isso logo. E, Viviane, só para a gente já ir caminhando para o fim, qual que é o procedimento para fazer aí tanto esse comunicado quanto a transferência? Primeiro vamos ao comunicado. O que eu preciso? O que eu preciso levar? Onde é que eu preciso ir? Primeiro, vamos falar da transferência, porque o comunicado na verdade, vamos falar do documento de transferência primeiro, porque a gente só faz o comunicado depois que o documento é preenchido. Então, a primeira coisa, as pessoas elas vão ao cartório comprador e vendedor do veículo, aí vão preencher o documento, vão assinar e lá no cartório a gente vai reconhecer a firma de comprador e vendedor. Após reconhecida a firma, a gente já vai acessar o programa chama Comunicar, que já é integrado com o Detran, e a gente já faz a informação, né, de que aquele veículo foi vendido do fulano para o Beltrano, a data já informa tudo ali. Aí a pessoa, então, ela tem que ir com os documentos pessoais, né, identidade, CPF. É muito importante o CEP do comprador, que é o endereço completo com o CEP, porque é a partir daí que lá no Detran, todas as notificações, a partir daquele momento, vai para a casa do comprador. Endereço. Exatamente. Então, levar ali uma conta de energia, isso, um comprovante de endereço, isso. E daí, então, para fazer o comunicado de venda, só depois que fez a transferência lá. Isso, mas é tudo na hora, em 20 minutos, mais ou menos. Em 20 minutos faz tudo. Reconhece a firma e já informa do Detran, a pessoa já sai levando uma certidão que comprova que ela fez, que ela fez o comunicado de venda, e aí, a partir daí, o comprador vai fazer a transferência. A transferência, o comprador tem que ir no Detran para fazer, porque tem que fazer a vistoria do carro, né? E aí, isso aí, tem estados em que todo o processo é feito em cartório. Mas aqui em Minas ainda não. Tá certo. Gente, olha, só lembrando que essa vistoria, para fazer a transferência, precisa da vistoria. Isso é um serviço que está sendo até então, parece que agendado, né? Isso, agendado. Lá no Detran, agenda no UAI, né? No UAI, vai no Detran, determinado dia e hora que foi agendado, faz aí a vistoria e que vai aí estar autorizado para ir até o cartório, porque o Detran está fechado, não é isso? Então, vai até o cartório, faz aí esse procedimento de transferência e comunicado de venda, porque aí você já fica livre de problema, livre de na verdade, no cartório a gente vai fazer o comunicado de venda. A transferência tem que ser no Detran. É lá no Detran. Tá certo. Entendeu? Nesse agendamento. Isso. Para o vendedor, ele já vai resolver tudo lá no cartório. Para o comprador, vai estar parte resolvida. Aí ele tem que concluir o processo lá no Detran. Entendi. Tá certo. Então, tá aí. Fica a dica, né? Para você não ter dor de cabeça, não ter problemas, você faz tudo direitinho aí, segue aí todas as orientações
da Viviane. Né? Viviane, ela é tabeliã aqui em Montes Claros, de um cartório aqui em Montes Claros, Viviane Romagnolo. E é sempre, Viviane, mais uma vez, muito importante receber você aqui para falar sobre esse assunto. Sempre que tiver qualquer outro assunto importante como esse, que a gente possa estar levando informações para o nosso telespectador, não deixe de vir, venha, pode fazer contato. Olha, eu estou querendo ir aí para esclarecer algumas coisas. Pode vir, porque é importante. Às vezes a pessoa fica de casa, principalmente nesse tempo de pandemia, assistindo a novela, o filme, e sem informações, né? Não, mas o cartório, o Detran está fechado, eu não posso transferir, eu não posso comunicar a venda. Não, pode fazer, né? Vai agendar lá no Detran, vai no cartório, todo o procedimento pode ser feito. Isso. Pode ser que demore mais um pouco por causa da pandemia, tem todo um trâmite, né? Então... no cartório, como em todo lugar, a gente tem que adotar todos os critérios de segurança, né, as medidas de segurança. Então, em decorrência a isso, a gente também está atendendo por agendamento, mas a gente tem conseguido dar uma vazão, né, ao serviço, assim, de modo que a pessoa não fique esperando demais, né? Tá certo. Mas eu estou sempre à disposição quando precisar de qualquer esclarecimento, porque a função, né, do tabelião, do registrador, dos cartórios de um modo geral é essa mesmo. A gente de dar essa assessoria, né, para a população, em qualquer dúvida que ela tiver. Então, gente, ó, fica aí, fica a dica. Qualquer dúvida também pode mandar no nosso WhatsApp, 998472759, que aí a gente faz contato com a Viviane, e ela vai passar para a gente aí esclarecendo a dúvida e a gente manda de volta para você aí o esclarecimento. Mas ó, fica a dica, fica aí, né, para você, o toque para você não deixar para depois não ter dor de cabeça. Viviane, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta. Ok, obrigada.